Olá, olá. Bem, eu vou meio aqui rushar porque porque eu meio que tenho que estudar a ED, né? Talvez? Talvez, né? É, um pouco. Mas bem, basicamente, ó. A gente aprendeu hoje tipos de relações. Relações tem a reflexiva, em que basicamente temos o A, tipo, para todo A, para todo A. Basicamente, ó, se a gente tem uma relação que é se o A é igual a um 2 e 3, então a relação para ela ser reflexiva, ela tem que ter no mínimo um 2 2 e 3 3. Caso ela tenha esses três elementos, independente do resto, ela vai ser reflexiva. Aí, para ser irreflexiva, ela não pode ter nenhum par, ou seja, ela pode ter, por exemplo, um 3 um 2 2 3 e 3 um, assim por diante, contanto que não tenha um ou 2 2 ou 3 3. Esses aqui não pode, se caso tenha esses aqui vai ser reflexiva, caso não tenha irreflexiva. Aí também temos a simétrica, em que basicamente se a gente tem A e B, então a gente vai ter BA. Ou seja, se a gente tem aqui o A, 1, 2 e 3, então se a relação a gente tem, por exemplo, 1 e 2, então a gente é obrigatório a ter 2, 1. Caso não tenha 2, 1, não é reflexiva. Se tem 1, 2, 1, 3, então vai ter 2, 1 e 3, 1. Beleza? Basicamente isso. Caso ela não seja reflexiva, caso ela, simétrica, foi mal, confundi. Caso ela seja antissimétrica, caso tenha 2 1, o 2 é igual a 1. Tipo, se a gente tem aqui A, B e C, se a gente tem A e A, tanto faz, dane-se, A e B e A, então isso implica que o A é igual a B, se ela for antissimétrica. Aí temos a transitividade também, que basicamente, tipo, se a gente tem aqui o A igual a um 2 3 4, aí no R a gente tem 2 2 3 e também temos o 3 4. Então, para ser transitiva, a gente vai ter que ter, a gente tem que ter todos os elementos, se não me engano. Por exemplo, aqui poderia ser, como aqui conecta, digamos assim, poderia ser um 3, mas também, bem, poderia ser um 3, aí teria um 2 e 2 3 e também teríamos o 2 4 porque esses dois conectam. Beleza? Mas isso aqui ainda não acabou, porque a gente ainda tem um. A gente tem o 1, 2 e 2 4 agora. Então a gente pode fazer o 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3 e 2, 4. Entendeu? É basicamente essa a ideia. É bem tranquilo. Beleza. Aí a gente também tem que. Isso aqui, o foco não é decorar tudo isso. Tem um ou outro que é importante saber, de cor e tudo mais, mas né. Aí a gente tem aqui um exercício que falava que a relação é simétrica se e somente se ela é igual à sua inversa. Bem, sabendo que se uma relação ela é simétrica, então BA nos reais ele sempre é real, ele vai ser real sempre que a B também está na relação. E aí a tese vai ser que se R0, que R0 é igual a sua inversa, R0 é igual a inversa de R0, onde R0 menos 1 é igual a BA e a B, e esses dois na relação zero. Aí se a gente tem A e B que pertencem à relação, então o par BA ele também pertence à relação, pois R0 é simétrico, a relação é simétrica. Logo, AB e a inversa de R0 pela definição de R0. Tá, logo, o par AB pertence à inversa de R0 pela definição de R0. Então a conclusão é que o R0 está contido na na inversa de R0. Então, se temos CD contido no. Se CD pertence ao intervalo, se pertence à relação inversa de R0, então DC pertence a R0, pela definição de R0, inversa de R0, mas DC pertencer a R0 implica que CD também pertence a R0, pois R0 ele é simétrico, logo CD pertence à inversa de R0, isso implica que CD pertence a R0. Então, a inversa de R0 está contida em R0. Então, como
R0 está contido na inversa de R0, então R é igual a R0 menos 1. Aí agora volta, que seria que a hipótese seria dizer que se o R0, se a relação ela é igual à sua inversa, então a relação é simétrica. Bem, aí se a gente tem um A e B que pertence à relação, então BA pertence à inversa, porque inversa é se a relação é AB, então a inversa é BA pela definição da inversa. Mas R0 é igual à inversa por hipótese. Logo, o par BA pertence a R0, que é igual a R0. Não, peraí. Par B... Nossa, não é difícil de falar. Par BA pertence ao... O par BA pertence à inversa de R0, que é igual ao R0. Então, a B pertence a R, que implica que BA pertence a R. De arbitrariedade do par AB, segue então que R é simétrica. Nossa, mano, ficou bem confuso, tá? Mas basicamente a ideia é, se a gente tem um A e B que pertence a R e R é simétrico, então BA também pertence a R, certo? E a inversa de R é igual a BA. Então, se a gente tem que o AB pertence. Se uma função é simétrica, então ela é igual à sua inversa. Aí tem um monte de coisa aqui a mais que eu tô com preguiça de explicar. Tipo, se aqui fosse BA, a gente teria também o AB. E aí a inversa seria o AB. Então, né, a inversa está contida dentro do R. Os dois são iguais, basicamente. Então, né. Bem, composição e transitividade. Basicamente, uma relação é transitiva se e somente se a composição se R composição com R está contido em R. Isso aqui é um teorema que pode ser generalizado em R transitiva se R elevado a N está contido em R para todo N maior ou igual que 1. Aí um exercício é demonstrar ou encontrar um contra-exemplo para R elevado à quarta. Bem, só para avisar, R elevado à quarta significa que a gente passou por 4 passagens. Tipo, se aqui em cima a gente tem que o R' é igual a isso e aqui o R''. Isso aqui é um R quadrado, tá bom? Beleza? É basicamente isso. O R é a quarta, então R é transitiva. Isso aqui é uma afirmação falsa e eu não vou provar porque eu tô com pressa. Beleza. Aí temos a matriz booleana de uma relação. Basicamente, o número de linhas é igual ao conjunto A e o número de colunas é igual ao conjunto B. Se a gente tem aqui que o A é 10, 20, 30, 40, então o B é 10, 20, 30. E aí, se o R é 20, 20, 30, 30, 30, 10, então vai ser 20, 20, 20, 20, 30, 30. E também temos o 30, 10. Então, 30, 10. Então, a gente vai ter 1 nesses 4 pontos. Ou seja, nos pontos que temos a relação válida, digamos assim, é igual a 1. Se for igual a 0, então ela não é válida nesses pontos. Então é isso, basicamente. Aí os zeros são pontos fora da relação e os uns os que estão dentro. Aí composição de relações. É só a gente multiplicar as matrizes. Tipo, se a gente tem aqui a matriz M com N, aí a gente tem o 10, 20, 30, 40, 20. Bem, a gente vai ter o 1, 1, 0 e o 1 aqui. Aqui a gente tem um monte de 1 também. Basicamente, a gente vai multiplicar M por N. E aí a gente vai fazer a multiplicação de matrizes, tipo linha 1 com coluna 1. Isso, e aí, sabe, falando que 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1 e 0 mais 0 é igual a 0. Mas basicamente essa é a ideia. Aí, tipo, ou seja, aqui na linha 1 a gente vai ter que somar a linha 1 com a coluna 1. Então vai ficar 1 mais 1 é igual a 1. Aqui, linha 2 com coluna 2. Tá. Calma aí. Aqui seria linha 1 com coluna 1. Linha 2 com coluna... Nossa, velho. Linha 2 com... Calma aí. Isso aqui é o 2. Então, linha 2 com coluna 1. Então, seria 1 vezes 0 mais... 1 vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes 0. Então, é 0. Então, aí fica 0. Basicamente isso. Aí a gente vai fazer para todos isso. Aqui não cai na prova, mas
Basicamente é importante saber a ideia. Aí a união seria se o M ou o N, todos os uns presentes nas matrizes, tipo aqui, ó, basicamente, se isso aqui é um M e isso aqui é o N, então o M ou N seria, e eles têm que ter nos mesmos bagaços. Então, tipo, aqui ficaria o M ou N seria os verdes, ou seja, vai ser todos os uns presentes, mesmo que diferentes, tipo, se tiver aqui, mas não tiver aqui, vai tacar no M ou N, tipo, por exemplo, aqui, vamos supor que eu copiei tudo, tá? Então, ó, a gente tem um aqui, então seria um aqui nesse aqui não tem nada, então é zero, aqui a gente tem um, então é um, e aí aqui não temos nenhum em nenhum dos dois, aqui a gente tem um aqui a gente tem um aqui a gente tem zero 0, 1. 0, 0, 1. Então esse aqui ficaria o M ou N. Se fosse M e N, aí ficaria só nas posições em que eles são iguais, ou seja, só aqui. O resto seria tudo zero, porque esse é o único ponto de intersecção entre os dois gráficozinhos aqui, entre as duas matrizes. Aí temos operações com as relações usando matrizes. R reflexiva sobre A, se os elementos da diagonal são todos um. Beleza, ou seja, tipo, se isso aqui fosse 1, então isso aqui é reflexiva. Se para ser irreflexiva, então todos têm que ser zero. Então aqui seria zero se fosse assim. Para ser simétrica, então basicamente. Eu copiei, agora que eu lembrei. Para ser simétrica, basicamente o 1, 2 e o 2, 1 eles teriam que ser iguais, assim como 1, 3 com 3, 1, 2, 3 com 3, 2 e assim por diante. Ou seja, a transposta. Ou seja, se a gente tem o A e B, vai ser igual a B e A, entendeu? Basicamente isso. Já na assimétrica, tem que ser, os dois tem que ser, só pode ter um no máximo. Ou seja, caso o 1, 3 seja um e o 3, 1 seja um, aí ele não é assimétrica. Se o 1, 3 for um e o 3, 1 for zero, então aí é assimétrica, se for tudo assim. Se os dois forem zero, também é assimétrica, beleza? É basicamente essa a ideia, é bem corrida, tá? Mas, tipo, não tem muito o que dizer. Aí, fecho, fecho reflexivo. Fecho reflexivo é basicamente o conjunto da relação, mas junto com o que é necessário para tornar algo reflexivo. Por exemplo, aqui a gente precisaria do AA, do BB e do CC. Mas aqui não tem o BB nem CC, então o fecho reflexivo incluiria o BB e o CC. Já no Aí aqui tem um teorema, mas eu não vou ler porque é pressa. Aí já no fecho reflexivo, a gente teria isso aqui. Ixi, eu copiei. Não, aqui basicamente diz que a identidade do A ou unido com o R vai dar igual ao a S, que é o fecho, se eu não me engano. Posso estar errado, tá, mano? Eu tô muito cabaçado, foi mal. Aí o fecho simétrico seria que se a gente tem basicamente a mesma ideia. A gente vai adicionando os termos para ficar simétrico. Ou seja, se a gente tem AB, se a gente tem AB, a gente vai adicionar BA, caso não tenha. Se a gente tem BC, a gente vai adicionar CB. Se a gente tem CA, a gente vai adicionar AC, caso tenha. Então, vai indo, assim por diante. E aí, beleza. O mais chato seria o fecho transitivo, em que basicamente se a gente tem, por exemplo, 1, 2, 2, 3, aí a gente vai ter que fazer. A gente vai fazendo o cassino 4 para ficar transitivo. Tipo, se a gente tem aqui 1, 2, 2, 3, 3, 4, a gente teria um fecho, que aí ficaria 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. E aí a gente veria, nossa, será que tem mais um? Aqui é transitivo? Não, porque 1, 3 e 3, 4, a gente não incluiu 1, 4 ainda. Então a gente teria que fazer o R linha é igual a até ser completamente transitivo. É transitivo? Então aí a gente acabou no R linha. Então perfeito, tá aí. Aí temos um fecho simétrico, reflexivo, transitivo. Aqui são os dois exemplos que eu fiz, basicamente, que dá trabalho pra caramba. Então, né, eu rushei muito nessa aula, foi mal aí. Mas, meu, a ID dá mais medo, infelizmente. Então, adeus.